Jornal da Manhã, segunda edição. Jovem Pan. Jovem Pan. Nós já estamos aqui com o deputado Pepe Colasso e diretamente, deputado, 20 dias atrás foi fechado aí a Federação Progressistas e União Brasil. Para que o nosso ouvinte entenda o que é essa federação. Bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, Verinha, bom dia, mexicano. Bom dia. A federação ela é a junção de dois partidos, né? Não é a fusão. Quando há uma fusão de dois partidos, os dois partidos param de existir e um novo partido acaba se tornando, né? Agora essa não, é uma federação, é como se fosse antigamente uma coligação. Só que essa coligação ela é obrigatória perdurar 4 anos, né? Então, o União Brasil e o Partido Progressista se tornaram uma federação para onde eles forem, né? Nós vamos apoiar ano que vem numa eleição, nós vamos apoiar candidato tal, tem que ir os dois partidos, não pode ir um partido e outro. E na proporcional, acaba os dois partidos saindo junto também. Por exemplo, você candidato a deputado estadual, você candidato junto com os do Progressista, que é o meu partido, e junto com o do União Brasil. Então eles ficam na mesma coluna. É uma ação como se fosse um partido só que os dois partidos em CNPJ ainda continuam existindo e cada um cuidando do seu fundo eleitoral. Quer dizer que nessa federação pode se fazer um só candidato? Não pode, deverá ter só um candidato. Só um candidato? Não pode, o União Brasil não pode ter um candidato ao governador e o Partido Progressista tem um candidato ao governador. Não pode? Não, o Partido Progressista e o União Brasil terão um candidato a governador juntos, terão um candidato a presidente da República juntos. Qual é o benefício para os dois partidos, Pepe? Primeiro, a facilidade falando em período eleitoral, a facilidade de se fazer uma nominata, para ficar mais forte, né? Antigamente você tinha uma nominata só de um partido, agora você tem uma nominata de 2 partidos. Com isso, acaba se elegendo mais número, a probabilidade de eleger um número maior numa Assembleia Legislativa ou numa Câmara Federal é maior. Você tem arregimenta, né, um grupo de força política muito significativo. Você pega hoje a nível nacional, a federação vai ter 109 deputados federais, então é a maior força política desde a Constituição de 88, nenhum partido fez mais de 110 deputados federais, vai ter 14 senadores, são 7 governadores, mais de 200 deputados estaduais, ou seja, fica uma força muito política que vai ter um peso enorme na eleição do ano que vem. Essa força foi muito... Eu tive lá na terça-feira passada na consolidação dessa federação, que tem um viés de centro-direita, então o debate para estar em 2026 vai ser com os candidatos da direita, né? Então abre-se um diálogo com Ratinho Júnior, com Tarcísio de Freitas, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e também essa federação tem candidatura a presidente, que é o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado. Então agora vai começar essas conversas para saber se a direita sai fragmentada, se sai unificada, mas essa federação acaba tendo um peso enorme dentro de toda essa discussão. Por que União Brasil? União Brasil e o PP? Por que União Brasil que a PP escolheu? O Partido Progressista é um partido que é oriundo da Arena, né? Da Arena, que era o partido de sustentação do regime militar, que virou PDS depois, e depois do PDS acabou virando PP, que é hoje. Então é um partido que tem uma raiz, sempre teve uma raiz mais de direita no país, né? Isso ao longo, desde que foi criada, e hoje se mantém. E o União Brasil também é um partido que vem dessa mesma linha ideológica, porque ele nasce ali do... União Brasil era o antigo Democratas, PSL, que é o antigo PFL, né? Então, naturalmente, quem conhece um pouquinho de história política lá da década de 80 sabe que o PDS e o PFL, né, atuavam um pouco juntos, né? Então o PFL era uma dissidência do PDS, então acabaram se juntando tudo de novo agora nessa federação. Agora como é que fica aqui em Tubarão essa federação? Partido Progressista, União Brasil. União Brasil hoje é a situação e Partido Progressista é oposição. Como é que fica? Vai ter lugares que vão ter isso aí, né? De alguns lugares oposição, situação. Aqui aqui nós temos 3 vereadores pelo PP e União Brasil tem um vereador que é o Marconi, né? A gente vai entrar num diálogo para poder ter uma boa sintonia. Como a gente está fazendo agora também no Estado. No Estado, amanhã, às 8 da manhã, a gente já tem uma reunião com o pessoal do União Brasil lá na Assembleia, porque nós passamos agora a ter 6 deputados, uma bancada de 6 deputados, é a segunda maior bancada da Assembleia, para te ver como isso é significativo, e a gente vai começar agora a dialogar para ter uma orientação política dentro do Estado unificada. Da mesma forma, a gente também
vai tentar fazer assim aqui em Tubarão. Né? Dá para fazer, por exemplo, aqui em Tubarão hoje o União Brasil está com o Sorato, né? Sim. O PP é oposição. Dá para continuar desta forma, unidos? Dá para continuar porque, assim, ó, na verdade, o que vai valer aqui para Tubarão é a eleição de 2028, né? O que a gente está discutindo agora é 2026. 2028 os partidos vão ter que sair juntos. Então, se é situação ou oposição, só que até 2028, muita coisa se for falar de sustentabilidade de governo, de oposição ou situação, por exemplo, eu como deputado estadual tenho feito várias questões aqui em Tubarão de trazer recursos em parceria com o prefeito Sorato, que a gente tem que pensar no bem da cidade. E ele está começando o governo e a gente também não pode chegar agora também e fazer oposição ao governo. Então, até é a linha também de pensamento dos nossos próprios vereadores aqui. Então, dialogar nesse momento com a União Brasil, acho que não vai ter dificuldade para isso. Agora, Pepe Colasso, final de semana saiu uma conversa aí nos bastidores da política, que Clésio Salvaro poderá vir para o Partido Progressista e ser até o mesmo vice de João Rodrigues em 2026. Essa informação procede? Porque, segundo a informação, o senador Esperanio Amin, a cúpula do Partido Progressista Santa Catarina estão articulando. Procede isso? Essa informação procede sim, tá? Porque essa federação, como eu falei, ela cria muita força. No estado, a gente passa a ter 6 deputados estaduais, passamos a ter deputado federal, senador, 68 prefeitos. Então é o mesmo número de prefeituras que o PMDB tem. Nós passamos a ter um peso político muito forte para a eleição do ano que vem. Se a gente tiver, por exemplo, hoje os candidatos que estão se apresentando aí, que é o João Rodrigues e o Jorginho Melo, para onde essa federação for, ela vai ter um peso muito grande dentro do contexto político. Ou ela mesmo pode ter uma candidatura ao governo do estado. Por isso que esse diálogo com o ex-prefeito Clésio Salvaro se iniciou, né, para que a gente possa também, essa federação, ter um nome na majoritária ou até como candidatura ao governo pelo peso político que ela vai ter. Claro que isso é muito precoce, foram conversas e convites feitos de maneira muito superficial, né, respeitando, por exemplo, o Clésio hoje está no PSD, que é um partido que a gente tem uma relação muito, muito grande com o presidente Júlio Garcia, que isso tem que ser construído de uma maneira leve, tranquila, se for realmente acontecer. Então, agora, a partir de agora é que as iniciativas, né, de conversa vão começar a aprimorar mais. Mas teve um convite, tem sim um diálogo sobre isso. Todo mundo sabe da relação que o Esperidião Amin, o senador, tem com o Clésio de longa data, e isso acaba aproximando uma conversação. Até isso virar realidade, e se virar realidade tem muito tempo ainda. Rapidinho aí, um minutinho para você responder a questão. Aqui no Tubarão, o Progressistas pode estar junto com o Sorato a partir dos próximos meses aí, é verdade? Eu acho que agora a discussão, vou repetir, Vera, a gente... primeiro nós porque você vamos falou discutir... em apoio, assim, na questão porque agora nós vamos... oposição... Eu acho que agora o caminho dos partidos é discutir o projeto de 2026. Naturalmente, se o teu partido está junto num projeto estadual, você acaba se aproximando dentro de um projeto municipal. Isso é natural que aconteça. Por exemplo, se essa federação tiver com o governador Jorginho Melo, naturalmente a gente vai estar caminhando juntos aí na rua pedindo voto pela reeleição do Jorginho Melo. E isso cria uma proximidade, né? E se for bom para a cidade, a gente vai estar junto porque é bom pela cidade. Então agora tem que ver os encaminhamentos. Acho que passa muito mais a discussão de 26 do que as questões internas nos municípios. Ok, Pepe, querido, obrigada pela participação. Foi rapidinho, né? Por causa do atraso, mas você obrigado. volta outras vezes com a gente, tá? Deu para falar tudo em modo duas vezes, duas vezes. Um abraço, bom se você é bom trabalho. Obrigado. Tá aí o deputado Pepe Colasso conosco e com ele a gente fecha o jornal de hoje.